Ciro Lila, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu não tinha ideia, como muitos de vocês não devem ter, que o Brad Pitt tem 2 vinhos. E esses 2 vinhos, eu acabo de saber, estão disponíveis no Brasil através da Mistral. O primeiro deles, aliás, o primeiro que o Brad Pitt produziu junto com a Angelina Jolie ainda, né? É isso? É o Miraval. Miraval. E agora, o mais recente é o Studio. Isso. Studio. Isso. Esse é o primeiro vinho, esse é o segundo vinho dele. Então vamos começar o nosso encontro de hoje, Ciro, com um brinde a Brad Pitt. Não, eu prefiro um brinde a Angelina Jolie. Agora as pessoas não vão entender. Delícia, delícia. Delícia. É um super rosé da Provence. Ô Ciro, e o Brad Pitt tem um vinhedo? Ele comprou uma propriedade na Provence, em sociedade com a Angelina Jolie, que é mulher dele, ex-mulher dele. Na Provence? Na Provence e com a família Perrin, que é famosa na região, produz um super Châteauneuf du Pape, o Beaucastel. Então a família Perrin produz o vinho na propriedade do Brad Pitt. O Brad Pitt se separou da Angelina Jolie, ele ficou com o vinho, ela vendeu a parte dela, não quis vender para ele, acho que foi meio brigaram ali. Então ela continuou com o Brad Pitt e a família Perrin. Então, o vinho ficou para o Brad Pitt. E a Angelina Jolie com o resto. Ele, não é porque é do Brad Pitt, é um super vinho, é um super rosé da Provence. É um rosé. A garrafa é muito bonita, o vinho é uma delícia. Linda. Agora, o Ciro, o vinho rosé é uma mistura de vinho tinto com branco, me explica isso. Não é. Como é que são produzidos os vinhos rosados? O vinho rosado não pode ser produzido. Lógico, se você misturar um tinto com branco, vai ficar um rosé. Mas é proibido produzir vinho rosé dessa forma. O vinho rosé é produzido da seguinte maneira. Você, quando vai fermentar, você esmaga as uvas e põe para fermentar. Então, vai transformando o açúcar da uva em álcool, vai formando aquele líquido que é o mosto. E a cor vai passando da casca da uva para o mosto. Quando você vai produzir um vinho tinto, você deixa até a cor passar todinha da tinta da casca da uva para o mosto e fica tinto. Entendi. No rosé, quando o mosto está só rosé, você já tira as cascas e deixa o mosto fermentar sozinho. Então aí você obtém um vinho rosé. Agora, o vinho rosé, eu não sei se no Brasil ou no mundo todo, ele experimentou uma baixa muito grande, não é? As pessoas até falavam que tomar vinho rosé não é correto, não é legal, é meio brega, usavam até essa expressão, não é? E hoje a gente percebe, frequentando as festas, que o rosé, não, está na moda. Me dá um panorama o vinho do rosé no Brasil e fora. O vinho rosé nunca foi brega em lugar nenhum. Brega somos nós. Basta dizer que a região mais famosa pelos rosés, que produz os melhores rosés, é a Provence. Côte d'Azur, Monte Carlo, é a terra do rosé, então não tem nada de brega. O que acontece é que o vinho estava fora de moda, isso acontece. Às vezes o branco andou muito na moda, depois passou para o tinto, agora o rosé está na moda. Então o rosé é um vinho muito interessante, porque ele se adapta com diversos pratos. É um vinho que tem um pouco mais de corpo que a maioria dos brancos, menos corpo que os tintos. Então é um vinho perfeito para o verão, para uma série de pratos. Eu sou fã do vinho rosé. Alguns rosés, não sei se eu vou perguntar uma bobagem pelo meu diletantismo, alguns rosés têm a cor rosada escura, você falou, não é? A rosada escura, enquanto outros são bem clarinhos. Como esse. Por que essa diferença? A minha pergunta. E qual o melhor? Se você quanto mais tempo você deixa a casca da uva com o mosto, mais cor vai pegar o rosé. Ele vai ficando cada vez mais tinto. E quanto antes você soltar, separar as cascas, mais clarinho ele vai ficar. Não tem melhor ou pior. Tem o gosto de cada país, de cada região. Eu diria que hoje não há dúvida que esse mais clarinho, como o da Provence, é o mais está na moda, é o preferido hoje em dia.
Mas você vai na Espanha, o rosé normalmente é mais escuro. Todo país produz rosé, mas a terra do rosé é a Provence. Então é onde são produzidos os melhores vinhos. Os melhores Provence. Onde mais? O mundo inteiro produz rosé. Rosé. Na Argentina, Chile, todo mundo inteiro, todo mundo produz rosé. Mas produz como um subproduto. Outra coisa interessante, que ajudou muito o crescimento do rosé, é que quando você quer produzir um tinto melhor ainda, com mais concentração, o que acontece? Você está fermentando o vinho tinto. Quando está na metade da fermentação, você, em vez de separar as cascas, você separa o mosto um pouco. Então fica mais cascas em relação ao mosto. E o vinho pega mais cor e mais estrutura. Então o rosé às vezes é produzido para melhorar o tinto. E nós temos aqui na Mistral Um monte. um monte De rosé. de diferentes países De também. diferentes países. Agora, outra curiosidade minha, não é? Quais são os pratos adequados para a gente servir um jantar com vinho rosé? E quero saber também se qual é a temperatura ideal para os rosés serem servidos. O rosé é um meio termo entre o tinto e o branco. Então também os pratos que ele acompanha é um meio termo entre tinto e branco. Ele pode acompanhar a maioria das carnes, menos as mais fortes e condimentadas, todos os peixes, frutos do mar. Então é muito eclético. Para aperitivar ele é excelente. E a temperatura também é um pouco menos resfriado que o branco. Então é por volta de 12, 13 graus. Não, pelo amor de Deus, não vai gelar, tacar no balde de gelo até ficar 0 graus, aí você não vai sentir mais nada. Entendi. Agora, por que o Brad Pitt não coloca o nome dele aqui? Aí já são os meandros do marketing. Eu desconfio que o vinho... Porque se eu for lá na Mistral e... Olha, estudiou. Se alguém não me explicar, eu jamais vou saber que esse vinho pode ter sabor de Angelina Jolie. Eu não sei, mas eu suponho que para colocar o nome Brad Pitt aí, o vinho ia custar muito mais caro. Ia ficar muito mais caro? Provavelmente para usar o nome dele, deve ser bem caro, né? E talvez ele queira valorizar o vinho pelo vinho, não pelo nome dele. Claro. Então o vinho é bom porque é o Miraval e não porque é um vinho do Brad Pitt. Perfeito. Obrigado, Ciro, por hoje. Obrigado a você. Falamos de vinhos rosés. Ciro, na próxima, vai falar de coisas tão interessantes quanto estas, para você ficar bem envolvido, não é, com o mundo do vinho. E aqui está o especialista número 1 do Brasil. Viva Angelina Jolie! Viva! Viva o Brad Pitt também! Viva ele também!